Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Agora vamos enfatizar os versículos 26 a 29. Acompanhe comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Jesus está pronunciando parábolas que são análogas aqui ao mesmo tema. O tema da produção de fruto, o tema da semente. E aqui há um outro enfoque nessa parábola da semente que é trazida por Jesus a partir do verso 26. O enfoque aqui é o enfoque da soberania de Deus, que é aquele que realmente produz o crescimento, é aquele que pode dar o crescimento à semente. O apóstolo Paulo faz menção disso quando ele fala lá em 1 Coríntios que um veio e plantou a semente, o outro veio e regou a semente, mas é Deus que dá o crescimento. E nós vemos isso exatamente retratado nesse trecho que estamos considerando. Então o verso 16 fala: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. De novo, ele está usando a analogia, ou seja, o exemplo da semeadura, o lançar a semente à terra. Como eu disse, o foco agora é outro. O foco agora não é no papel do semeador e nem tampouco um enfoque no solo que recebe a semente, mas agora o enfoque é no processo que ocorre com aquela semente, né? E em especial nesse processo invisível que ocorre até que a semente produza. Por isso o verso 27 traz algo de interessante com relação à própria atitude do semeador, porque ou do fazendeiro, porque isso é verdade até hoje. Muitas vezes a semente é semeada num campo que foi preparado, óbvio, e o semeador ele tem que esperar. Ele tem que esperar que a chuva venha, ou ele tem que regar, não é? Com um sistema que permita que a água chegue até aquela planta, não é? E ele tem que esperar até o momento em que aquela planta vai germinar, se a semente realmente for boa e se as condições em que ele preparou o solo sejam favoráveis. Por isso essa referência aqui no texto, verso 27, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia. Ele segue a sua rotina, ou seja, ele planta aqui, ele fez a sua parte de plantar, mas agora ele segue a sua rotina e espera. Naquele tempo, como não tinha máquinas agrícolas, como talvez os recursos para fertilizar a terra fossem diferentes e realmente o semeador dependesse mais do que nós podemos chamar de elementos, mas aqui nós sabemos que é o próprio Deus, né? E o tempo de Deus. O semeador simplesmente precisa semear, confiar e orar para que aquela semente germine e produza o fruto esperado. Ele não tem outra alternativa.
Então, ele se levanta, se deita, de noite e de dia, a semente germina, cresce e ele não sabe como. Na verdade, isso ocorre até hoje. Esse processo é próprio da semente. Ela germina, ela tem em si um embrião que vai tornar aquela nova planta igual à planta em que aquela semente estava anteriormente. E isso é algo extraordinário que certamente foi produzido e permitido pelo próprio Deus. O fato é que o semeador não sabe como aquilo acontece. E aquilo ocorre sem que ele tenha nenhum tipo de ingerência ou interferência. Mas como Jesus está falando do reino de Deus, e ele está falando de semente, e nós já sabemos que a semente é a palavra de Deus, nós então podemos dizer por analogia que na verdade existe uma etapa, uma fase do processo de quando a palavra de Deus é pregada, que ela entra no coração da pessoa e que sem que nós percebamos ou vejamos, ou seja, sem que isso seja visível a olho nu, Deus permite que aquela palavra produza fruto. Deus permite que aquela semente germine. Deus permite que aquela sementinha da palavra de Deus seja regada por Ele, não é? Que o Espírito de Deus trabalhe na vida daquela pessoa, que o Espírito de Deus traga circunstâncias na vida daquela pessoa que a façam refletir, que a façam pensar, de tal maneira que a palavra germina, a semente começa a crescer dentro daquele coração, dentro daquela vida. O verso 28 diz assim: a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. A palavra aqui é interessante porque essa expressão, a terra por si mesmo frutifica, a terra automaticamente frutifica. Há algo naquele coração, algo naquela vida que por sua receptividade vai então fazer com que a obra de Deus frutifique naquela vida, não é? Então esse sentido automático não é um sentido de que a própria pessoa vai fazer algo, pelo contrário, é simplesmente que a receptividade daquela pessoa permite que o Espírito de Deus trabalhe naquela vida e que ela então comece a dar fruto, que aquele fruto, aquela semente comece depois de germinar, comece a crescer para que ele produza fruto. E aqui esse fruto tem fases, e essa transição nem é vista por muitos, mas ela é visível sem dúvida para Deus e para outras pessoas, não é? Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Assim como há fases no crescimento de uma planta até que ela fique pronta para a colheita, também há fases no crescimento de uma vida até que ela esteja pronta. E justamente o verso 29 nos traz essa realidade. O verso 29 diz assim: e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Aqui Jesus está dizendo que no momento certo será colhido o fruto do coração das pessoas. Talvez esse momento seja o momento do juízo, a vinda de Jesus, quando as pessoas estarão diante do Senhor para apresentar o que produziram. Mas talvez seja o momento do juízo para cada indivíduo, quando Deus pede a conta a uma pessoa e ela então é levada desta vida, desta terra, para ser apresentada ao Senhor. Seja como for, nós temos aqui talvez a expectativa do juízo que o próprio Deus traz, como nos diz Tiago 5, versículos 7 e 8, e eu quero ler para você. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Pensando nessa perspectiva e tendo em vista o fato de que um dia o Senhor Jesus vai voltar, como é que Ele vai encontrar a nossa vida?
Como é que Ele vai encontrar a sua vida? Jesus vai encontrar você dando frutos, fortalecido, como uma árvore robusta, com uma raiz forte? Ou será que Ele vai encontrar a sua vida como uma vida que não produz frutos? Como uma vida de alguém que é tímido e não está produzindo os frutos que Deus espera da sua vida? Será que Deus vai encontrar você como aquele servo que enterrou o talento e devolveu intacto para o seu Senhor, sendo que não fez nada para produzir algo, para frutificar, para multiplicar aquilo que recebeu? Jesus vai cobrar isso de nós. Nós seremos cobrados disso um dia, quando estivermos diante dele. Ele vai querer olhar para as nossas mãos e ver o que fizemos com aquilo que recebemos. Queira Deus que você que está me ouvindo, querido ouvinte, querida ouvinte, seja alguém que vá apresentar mãos cheias de fruto para o Senhor. Mãos que trabalharam diligentemente, multiplicando aquilo que recebeu. Porque certamente um dia nós iremos prestar contas, como esse texto aqui indica. Nós vamos continuar o nosso estudo no capítulo 4 de Marcos no próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.